Escola da Fé, conversando hoje com o padre Flávio Luciano, que está terminando o seu doutorado em bioética em Roma. E eu quero lembrar mais uma vez, viu? Essa entrevista dele aqui não foi marcada hoje por causa da questão julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa conversa estava marcada há mais de 2 meses. Agora, uma outra coisa interessante, padre, que me chamou a atenção. Nós estamos na semana da Páscoa, não é? Na 8ª da Páscoa, ou seja, prestem bem atenção nisso, nós estamos na semana da vida, a semana em que o Senhor, o morto ressuscitado, venceu a morte, com a sua ressurreição. Na semana da vida, nós assistimos à vitória da cultura da morte. São sinais dos tempos. São 2 coisas que me chamaram muito a atenção. Né? A presença do padre aqui hoje, num dia em que o Supremo vota isso, e a questão de nós estarmos na 8ª da Páscoa. 8ª da Páscoa, para quem não sabe, quer dizer 8 dias de Páscoa, que a igreja celebra como se fosse o mesmo domingo da Páscoa. Então, na Páscoa, que quer dizer vitória da vida, o Senhor que ressuscita e que mata a morte com a sua morte, na semana da vida, o Brasil aprova a morte, uma vitória da morte. É algo que me fez pensar muito essa semana. Mas, padre, vamos lá. Continue a sua explanação. A gente vai prejudicar um pouco os outros temas de bioética hoje, por causa dessa questão que eu acho muito importante. E eu queria, padre, exatamente já levantar essa questão que o senhor começou e por causa do intervalo não pôde continuar. Tudo mira em direção ao aborto amplo, não é? Uhum. E aí? Pois é, alguns ministros, inclusive, já manifestaram a sua intenção de que a sua ideia pessoal, dizem eles, de que o aborto seja livre e absoluto, ou seja, seja um direito da mulher. Até hoje, o penúltimo voto foi colocado como um direito da mulher, colocando as declarações das últimas conferências internacionais da mulher, na China e no Cairo. Então, colocando como um direito da mulher, ou seja, não colocou que não tinha vida para poder se esquivar do preceito fundamental, que é de respeito à vida, e depois vai pela tangente e depois, no final, assumiu a ideia que ele tinha mesmo. Acho que é um direito fundamental da mulher. Logicamente que no direito, quando temos 2 direitos em conflito, logicamente, para isso nasce o direito nasce para defender os direitos, quando entram direitos em conflito. Mas a questão é que jamais um direito de uma pessoa pode anular totalmente o direito da outra. Então, e ainda mais o direito à vida, que é um direito fundamental. Então, o que nós estamos vivendo aqui é colocando um direito da mãe, mas um direito da mãe absoluto que retira totalmente o direito do filho, que também é uma pessoa. O direito do filho é a vida, que é a base de qualquer outro direito. Se eu não tenho a vida, como eu vou ter direito a... Ou seja, se essa mãe tivesse sido abortada quando estava no ventre materno, ela não teria direito a abortar agora. Ou seja, então, são incoerências. Incoerências que vão se colocando. Ou seja, em ciências se faz uma experiência de ferver a água e jogar uma rã dentro. A rã pula na hora. Ou seja, agora tem outra experiência que coloca a rã dentro da panela e começa a esquentar a água. A rã morre cozida sem se dar conta. Pois nós estamos morrendo cozidos sem nos darmos conta. Agora começamos a gritar, foi bonito, a reação foi muito bonita, o senhor comentava antes, a vigília que se fez em defesa da vida, o movimento nas redes sociais, também na época da eleição, o Movimento Brasil Sem Aborto, que nas redes sociais, que teve uma grande força política e social, que parecia que não tinham peso. É hora de a gente acordar, é hora de a gente se mexer, é hora de a gente não aceitar as coisas passivamente. Eu estava falando antes estava comentando com vocês a questão do número de abortos, ou seja, difundem como se tivéssemos, como era outro dia, um instituto da América Latina que pretende difundir, ou seja, eles têm o plano de ação deles para os próximos 5 anos na América Latina,
claramente dizendo, fortalecer, dizer para os governos que é uma questão de saúde pública, convencer a população que é um problema de saúde pública, tem uma estratégia para os próximos 5 anos que eu queria que nós, como igreja, pudéssemos ter tal organização algum dia. E o nosso governo está alinhado com isso. Sim, né? Totalmente. E a questão eles colocavam, na América Latina existem 200 mil mulheres que morrem por causa de aborto. Mentira. Então, eu peguei, ou seja, depois vamos tentar colocar que vejam os dados, ou seja, os dados estão no site do governo federal, no site do SUS, se chama DataSUS, que mostram que no ano de 2010, que é o último ano que foram divulgados os dados até agora, 66 mil mulheres morreram em idade fértil no Brasil, de todas as causas, com câncer, com tuberculose, de acidente de carro, coração, de infarto, de tudo. 66 mil mulheres morreram de aborto. Eu tenho os dados aqui, depois a gente coloca lá também, vamos ver se a gente consegue, eu tenho os dados aqui. De aborto total, no ano de 2010, mulheres que morreram, não só por aborto, minto, mulheres em idade fértil que morreram por óbito materno, ou seja por aborto espontâneo, seja por aborto provocado, seja por uma complicação do parto, seja por uma doença que teve durante o parto. No total, no Brasil, dados do próprio governo, foram 1.162 mulheres. 1.162. E de aborto dizem que morreram milhares. Pois, esse é o dado de todas as mulheres grávidas de fato que morreram. Ou seja, não tem como ter sido... Então, ou 199 mil estão no resto da América Latina, e aqui no Brasil só temos 1.162, ou tem alguma divergência aí de... Aliás, padre, o doutor Nathanson, né? Que foi aquele combatente contra o aborto, aquele homem que teve a maior clínica abortiva, acho que talvez do mundo, né? Ele disse, que depois que ele se converteu, né, nos Estados Unidos, ele disse que a maior estratégia de quem defende o aborto é mentir. É mentir. É mentir, é fazer propaganda mentirosa. Olha, está morrendo mulheres aos milhões aí em clínicas clandestinas. Mentira, está aí, tá aí o dado. Dados do próprio governo, ou seja, não são dados da igreja. E depois a ONU divulga outros dados, mas quantos hospitais a ONU tem no Brasil? Eu não conheço nenhum. Quantos mecanismos para recolher dados a ONU tem no Brasil? Nenhum. São suposições. É realmente Suponho a arma do demônio, a mentira. A mentira. E depois, outro argumento que eles utilizam muito são os argumentos sentimentais. Sim. Por quê? Porque nós, brasileiros, a sociedade em geral é muito sentimental hoje em dia. Somos, de fato. Ou seja, pega um problema grave, especialmente real, o brasileiro, né? De fato. Especialmente o brasileiro. Somos assim, e é bom, em algumas coisas é bom que sejamos assim, em outras não tanto. Então pega uma causa grave, um problema grave mesmo, sentimental, e abusam do emotivismo, né? Pegam, mas foi violada e teve... e depois começam todo o argumento sentimental até que todo mundo fica com pena daquela... E esquece que está matando outra criança. Ou seja, não digo que uma mãe violada tenha que criar o seu filho, ou seja, se não suporta psicologicamente, que dê para adoção, mas não mate. Outra coisa dos anencéfalos e do aborto em geral também, que não se comenta, o trauma pós-aborto. Ou seja, essa mãe, estamos vivendo um machismo de saias. Ou seja, é machismo absoluto o aborto dos anencéfalos. Porque quem vai sofrer depois por ter matado o seu filho? Aquela mãe? Eles colocam, mas a mãe não pode sobreviver, não pode viver com a tortura, disse o ministro. Ou seja, seria equiparável à tortura ter aquele filho. Então ela pode conviver depois com a tortura de saber que matou o seu filho? Lógico, não admito que é uma dor grande para a mãe saber que o filho que ela está esperando no ventre não vai conviver com ela há muito tempo. Mas é uma dor que ela tem que superar, tem que viver junto, tem que amar esse filho pelas horas que ele vive. Menor do que a dor de matar o filho. Exatamente. Essa dor de viver com um filho que morreu é muito menor do que a dor de dizer, eu fui a algoz do meu filho, eu fui a que matou o meu filho, por minha culpa ele morreu. E isso, quem atende depois, os ministros do STF, não, eles vêm pedir ajuda na igreja. E algumas vêm pedir ajuda 20 anos depois, 30,
40, outro dia uma de 84 anos, um padre disse que uma mulher de 84 anos veio pedir ajuda a ele porque tinha abortado uma criança há 60 anos atrás. Que é isso? Pois é um trauma que fica gravado na alma da mulher, porque é o filho dela, é natureza humana, né? Ô padre, o povo precisa pensar muito nisso, porque, olha, nós temos certeza absoluta que a questão do aborto agora vai entrar com tudo no Brasil, na América Latina toda, principalmente no Brasil. Já aprovaram aborto na Europa, quase que em todos os países, né? Agora falta a América Latina. Mas olha, ou seja, sendo positivo, e temos que ser, porque Cristo era um entusiasta, ou seja, esses temas de aborto, de eutanásia, outros temas, a gente, na Europa, não se pode mais falar desses temas. Não se tem mais abertura. Por quê? Porque a consciência das pessoas ficou tão queimada, tão cauterizada, que eles já não conseguem ver o problema. Depois, nem discutir mais o assunto. As que abortam, sim, depois têm problemas. Mas socialmente é uma coisa aceitada. Banal, como o divórcio no Brasil. Ou seja, hoje em dia, infelizmente, no Brasil, se aceita o divórcio como se fosse algo normal, totalmente natural. E na Europa, nesse sentido do aborto, é assim já, em geral. Ou seja, tem alguns países um pouco mais sensíveis. Mas a vantagem nossa é que no Brasil somos muito sensíveis a esse tema. Muito. E isso é bonito de ver. Ou seja, aquela pesquisa que saiu em 2010 do Vox Populi, ou seja, não é uma pesquisa da igreja, é uma pesquisa do Vox Populi, um instituto de pesquisa sério, logo depois das eleições, que mostrou que 81% dos brasileiros é contra o aborto em qualquer caso. Em qualquer caso. Então, ainda temos uma sensibilidade da população. O que temos que fazer é evitar que o STF assuma o poder legislativo e depois votar em pessoas que assumam essa natureza humana, que assumam os valores próprios da sociedade, que é o respeito à vida. Então, é papel nosso, como eleitores, é papel nosso como fiscalizadores sociais, é dever nosso como escrevendo um e-mail para tal senador, para tal deputado, em que votamos ou em que não votamos também, dizendo, olha, claramente, o que eu quero é a mim que estás representando, não a ti mesmo. Ô padre, e eu estou acompanhando agora um pouco e com muita preocupação a questão dessa reforma do Código Penal, não é, Ricardo? Isso aí. E o que já estão querendo colocar no novo Código Penal brasileiro? Querem descriminalizar o aborto e querem descriminalizar a eutanásia. Sim. Quer dizer, é a cultura da morte com tudo imperando. Mas também isso... Eu tenho impressão, tenho acompanhado também, tenho impressão que é um pouco de estratégia também, um pouco da mídia. Ou seja, essa é verdade que tem toda a preocupação e da renovação, da revisão do Código Penal, mas eles estão transmitindo, às vezes, algumas opiniões, alguns laudos de peritos, como já sendo o projeto de lei, como já sendo o projeto do Código Penal. Não, que são não é sugestões. Por exemplo, padre, aqui, eu trouxe aquela notícia, né? Está aqui. Ó, Comissão do Senado propõe legalizar casas de prostituição no Brasil. A notícia é essa, olha. E saiu da Folha de São Paulo. Sim. Notícia, ó, a Comissão do Senado de Reforma do Código Penal quer o fim das punições para donos de prostíbulos. Para os especialistas em direito que compõem a comissão, a proibição dos prostíbulos só serve para que corruptos possam extorquir os donos dessas casas. Se aprovada no Congresso, a mudança abrirá caminho para a regulamentação da profissão, que hoje dá de 2 a 5 anos de cadeia. Sim. Então, sabe, isso estão avançando assim? Sim, então. Aos Comendo poucos, pelas beiradas, né? para nos... E A onde é questão que- também que saiu foi semana passada, ou faz umas 2 semanas que saiu também, a questão do aborto novamente em relação ao Código Penal, que foi um laudo de peritos, de juristas, que fizeram um laudo, fizeram uma proposta de despenalizar o aborto, e foi transmitido na mídia como algo que já praticamente como se já fosse um pré-texto do novo Código Penal, o que não é. E o que devemos fazer, aquilo que eu dizia antes, ou seja, que os juristas, que pessoas competentes, que pessoas que trabalhem bem católicas, pois façam também projetos
que pensem também, que sentem e façam calo no cotovelo ali para pensar alguma coisa e também sugerir alguma coisa que seja de acordo com a lei natural. Ô, Ricardo, você tem alguma coisa dos nossos telespectadores aí? O pessoal comentando, falando que está gostando demais do programa, que é uma Alguma pergunta? sobre isso. Quer colocar? Pode colocar para o padre se quiser. Eu quero, professor, se o senhor me permite, antes mesmo de fazer uma pergunta, o ministro César Peluso foi o último que votou e votou contra o aborto de anencefalo. Ele falou desse jeito, ó. Peluso comparou o aborto de fetos sem cérebro ao racismo e também falou extermínio de anencéfalos. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, permitir o aborto de anencéfalo é dar autorização judicial para se cometer um crime. Esse foi o presidente do Supremo Tribunal que afirmou categoricamente que o aborto de anencéfalo ele corresponde a um crime. Então, essa reflexão, professor. Existem pessoas ainda que estão com a gente pensando a favor da vida. E o ministro César Peluso e o ministro Ricardo Lewandowski, ele merecem os nossos aplausos nesse dia de hoje. Professor, estão perguntando aqui o seguinte, olha. O Marco de Guararema está agradecendo demais porque diz ele que há muitos assuntos complicados e quando existem católicos que apresentam para eles esses temas, eles ficam bem satisfeitos. Bom, vamos lá. Queria saber aqui também, padre, a respeito da morte encefálica. Qual é o posicionamento da igreja sobre a morte cerebral? Bom, pode ou não doar órgãos? Sobre isso que eles querem saber. É um tema complicado em algum termo mais teológico, profundamente. Existem algumas discussões ainda, mas a questão, o Papa João Paulo II deixou bastante claro que a definição de morte de um paciente é uma definição médica. A igreja não vai entrar na parte técnica, tá certo? Então, se os médicos estão de acordo que a morte encefálica é verdadeira morte, no sentido não de incapacidade de retornar, no sentido não de incapacidade de ter consciência ou atos conscientes, mas no sentido de o que teologicamente acreditamos que é a morte, a separação da alma do corpo. Então, se os médicos não tem como provar isso medicamente, se os médicos estão convencidos que essa separação se dá no momento da morte encefálica, a morte encefálica é verdadeiro diagnóstico de morte. E aí é permitida a doação de órgãos. Padre, e o que é a morte encefálica? Como é que se caracteriza a morte? Aí está a questão, ou seja, as pessoas às vezes confundem morte encefálica com coma profundo, até mesmo com coma irreversível, que não é a mesma coisa. A morte encefálica tem um diagnóstico muito claro e difícil de fazer. Tem que ser um médico esperto que faça o diagnóstico de morte encefálica. Então, o primeiro requisito para que se detecte a morte encefálica é que não tenha respiração espontânea. Por quê? Porque o encéfalo tem que estar morto. Então, se o encéfalo está morto, o último nervo, o nervo mais abaixo do encéfalo, que pode ser verificável com algum sintoma, é o da respiração espontânea. Antes da respiração espontânea, logicamente, não pode ter consciência, logicamente. Ou seja, às vezes pode ter o encéfalo comprometido, parte do encéfalo comprometido, mas ainda ter os hemisférios cerebrais funcionando. Aí não tem nenhuma dúvida de que não tem morte encefálica. Então tem que ter o comprometimento dos hemisférios cerebrais, o comprometimento de todo o encéfalo e depois, para saber que esse comprometimento existe uma série de diagnósticos, uma série de testes diagnósticos que devem ser repetidos depois de 6 horas. Então, depois de 6 horas, se verifica novamente e se confirma. E, de fato, nesses casos de morte encefálica, o tecido, as células já estão necrosadas, já não tem estrutura visível de células nervosas, ou seja, Por quê? Porque o crânio é muito comprime, ou seja, não tem espaço para dilatar. Então, quando dilata o cérebro por alguma lesão, ele começa a inchar e vai criando um ciclo de necrose, vai criando um ciclo de perda, de autólise dessas células, até que chega um ponto em que já é irreversível isso. Isso se nota por alguns diagnósticos algumas coisas bastante claras. Associando isso com a anencefalia, que diziam que era morte encefálica, a Vitória, uma criança que está respirando voluntariamente. Ou seja, não precisa mais do que isso para dizer que não tem morte encefálica. Então, não é necessário nada mais do que isso. Se respira espontaneamente, não está entubada, respira espontaneamente, não tem morte encefálica. Então, nesse caso, é bastante claro. Então, o que eles dividem é esses casos mais graves, eles fizeram um discurso
como se fossem os casos mais graves de anencefalia, em que há uma malformação quase completa, não fechamento do tubo neural quase completo. Discutiram como se fossem esses casos, mas para provar casos de aborto como o da menina Vitória, mesmo porque o diagnóstico entre um e outro, dentro do ventre materno, é impossível de fazer. Uma outra questão da morte encefálica, uma criança, quando nasce, não pode ser diagnosticada de morte encefálica. É necessário 7 dias depois do nascimento para começar a se pensar em morte encefálica, porque a criança obedece um outro ritmo. A necrose das células das crianças são diferentes e a pressão do crânio também não é tanto. Então, como é que já no ventre materno eles querem decretar a morte encefálica, se nos primeiros 7 dias de nascimento não podem decretar? E depois outras. O Conselho Federal de Medicina já disse que não se pode doar órgãos de anencéfalos, porque não se sabe se tem anencéfalos quando nascem, porque não se sabe se tem morte encefálica, e outras questões bastante claras. Cientificamente e medicamente é muito claro que não tem morte encefálica. Ô padre, são tantos os assuntos de bioética que eu já deixo aqui um convite aberto para o senhor voltar. O nosso programa não é um programa de entrevistas. Eu faço uma entrevista por mês. Eu gosto de deixar isso explicado. Eu terei aqui, a semana que vem, o mês que vem, um padre argentino, não me lembro, Sanarrua, que é também especialista nesses temas, é muito ligado à ONU. Uma vez por mês nós vamos conversar sobre isso. Então, aí até o final do ano, porque nós temos muitos assuntos, eu gostaria que o senhor colocasse para nós 2 coisas. A questão da eutanásia e a questão da clonagem, que muita gente pergunta isso. Ok, eutanásia. Bom, com os argumentos. Eutanásia e ortotanásia. Sim. Com os argumentos dos ministros, a eutanásia está aprovada. Ou seja, se é uma incapacidade de ter consciência, se é uma incapacidade de ter uma vida plena, o que eles consideram de vida plena, que é o exercício pleno da consciência, por esses argumentos, a eutanásia também estaria aprovada. Ou seja, mas por quê? Pela mesma razão que não podemos aprovar o aborto, não podemos aprovar a eutanásia, é uma pessoa. E não temos o direito de matar uma pessoa. Ainda mais o médico que prometeu curar vidas, promover a saúde. Como um médico vai chegar e matar uma pessoa? É contrário, totalmente contrário a toda a sua profissão, totalmente contrário à sua vocação de médico. Então, a eutanásia é um problema, estão considerando um problema social, dizendo, olha, tem muitos custos para o Estado, vamos matar essas pessoas que só dão despesa. É um argumento utilitarista, não é um argumento de respeito à vida, de respeito à pessoa. Então, a Holanda, que aprovou a eutanásia faz muitos anos já, os velhinhos já não vão mais para o hospital. Por quê? Porque começou, como sempre começa essas coisas, não, mas é voluntário, para quem quiser a eutanásia, não é para todo mundo. E agora, a situação atual é que se o médico não realiza eutanásia num paciente idoso, ele é processado pelo hospital e pela saúde pública, porque está gastando direito do Estado, dinheiro do Estado. Brincadeira. Então, é uma reversão, uma inversão. Então, virou pena de morte. Virou pena de morte. Por isso que os velhinhos morrem em casa. Morrem em casa agora. Não vão mais para o hospital. Tem medo. Tem medo. Eu li uma notícia que os velhos da Holanda, da Bélgica, estão indo para os asilos da Alemanha, porque lá não tem a eutanásia aprovada por lei. Exatamente.